Eu sempre achei que minha fazenda fosse um mundo isolado, um território moldado somente pela minha vontade e pelo peso das minhas decisões. Naquele amanhecer carregado de névoa, eu acreditava que comandava tudo: a terra, o gado, os homens e até os silêncios que pairavam entre um pasto e outro. Eu não imaginava que alguém, vivendo bem ali sob o meu teto, carregava um destino capaz de virar minha alma do avesso. Lembro da fúria que queimou meu peito quando descobri que o caseiro havia desobedecido minhas ordens. As palavras que saíram da minha boca vieram secas, afiadas, impiedosas. Eu não queria ouvir explicações, não queria entender nuances. Apenas senti aquela familiar sensação de controle ferido, de autoridade desafiada. E quando me sinto ferido, meu instinto é expulsar tudo que ameaça o equilíbrio que construí. Ele ficou parado diante de mim, com as mãos trêmulas e o olhar cheio de algo que na hora eu interpretei como culpa. Hoje sei que não era culpa. Era um pedido silencioso para que eu ouvisse, só por um minuto, o que ele carregava. Mas naquele momento, tomado pela sombra do orgulho, eu apenas o mandei embora sem lhe dar sequer o direito de se explicar. Só depois que ele sumiu estrada afora, com a cabeça baixa e a postura abatida, percebi um detalhe que me perseguiria pelas noites seguintes. Antes de partir, ele olhou para trás. Não foi um olhar de raiva, nenhum de medo. Era um olhar de despedida, como se estivesse deixando mais do que um emprego. Quando horas depois abri a porta do quarto que por anos ele manteve impecável, descobri algo que desfez tudo o que eu pensava sobre mim, sobre meu passado e sobre aquele homem. Algo que me fez sentir o chão escapar, algo que mudaria minha vida para sempre. Eu sempre carreguei comigo a crença de que força significa nunca hesitar, nunca recuar, nunca permitir que alguém ultrapasse a linha que tracei ao meu redor. Cresci sustentando a ideia de que quem manda não pode demonstrar fraqueza, e durante anos a fazenda se tornou o palco onde eu exercia essa autoridade absoluta. Até aquele dia, até aquele erro, até aquele caseiro que eu enxergava apenas como mais um empregado, mais uma peça que poderia ser substituída a qualquer momento. Quando entrei no quarto dele, esperando encontrar apenas bagunça ou ferramentas mal guardadas, fui surpreendido por algo completamente diferente. Fotos antigas, documentos preservados com cuidado, cartas que carregavam meu nome e o nome da minha família. Era como abrir uma porta para um passado que eu não sabia que existia. E naquele instante, entendi que eu não tinha expulsado apenas um funcionário. Eu tinha arrancado de mim uma verdade que ele tentou proteger até o último segundo. O ar ficou pesado, minha garganta secou e um arrependimento lento começou a me corroer por dentro. Pela primeira vez em muito tempo senti medo. Medo do que eu tinha feito, medo do que ainda precisava descobrir, medo do que aquele homem realmente representava para mim. E foi esse medo que me fez tomar a decisão de ir atrás dele, mesmo que isso significasse enfrentar partes minhas que eu sempre evitei. Agora, antes de eu seguir contando o que encontrei, como isso transformou minha vida e o que realmente aconteceu quando finalmente alcancei o caseiro na beira da estrada, quero pedir que você fique comigo até o fim dessa história. Se inscreva, deixe seu comentário e sua curtida, porque cada detalhe que vou revelar aqui carrega um pedaço da minha verdade, e talvez da sua também. Quando acordei naquela manhã, não imaginava que um simples desentendimento mudaria completamente o rumo da minha vida. O sol ainda estava nascendo, riscando o céu com aquele tom alaranjado que sempre me fez acreditar que todo dia era uma oportunidade para recomeçar. Mas naquele dia, eu não queria recomeçar nada. Eu queria ordem. Eu queria silêncio. Eu queria que tudo na fazenda funcionasse exatamente do jeito que eu dizia. E nada mais. Foi durante a primeira caminhada pelo curral que notei que o caseiro havia mexido em algo que mandei não tocar. A velha porteira do pasto oeste. Ela estava aberta, e eu sabia que isso poderia colocar o gado em risco. Senti o sangue subir quente, como se meu próprio corpo me empurrasse para reagir sem pensar. A rigorosidade sempre foi meu escudo, minha forma de evitar que a vida fugisse do controle, como fugiu tantas vezes antes. Quando o encontrei perto do celeiro, ele estava suado, cansado,
segurando uma ferramenta como se tivesse passado a noite inteira tentando consertar algum problema. Eu não vi esforço, só vi desobediência. Meu orgulho falou mais rápido do que minha consciência. Perguntei por que tinha mexido ali, mas não esperei resposta. Não dei espaço para explicação. Atropelei cada palavra que ele tentou oferecer. Ele me olhou com um semblante que eu não soube interpretar na hora. Havia algo profundo, intenso, quase suplicante. Mas eu estava cego. O som da minha própria voz cobria qualquer tentativa de compreensão. Eu expulsei o homem da fazenda como quem arranca um galho seco de uma árvore, sem pensar se era realmente seco ou se ainda tinha vida pulsando por dentro. Ele apenas abaixou a cabeça e foi juntando suas poucas coisas. Cada movimento dele parecia mais pesado que o anterior, como se estivesse carregando não apenas objetos, mas uma história inteira nas costas. E eu, na minha arrogância, o observei partir sentindo apenas a falsa satisfação de quem acredita ter colocado tudo no lugar. Quando ele cruzou a porteira, a fazenda pareceu estranhamente silenciosa. Um silêncio que não traz paz, mas inquietação. Por mais que eu tentasse, não consegui voltar à minha rotina. Tentei trabalhar, tentei organizar meus afazeres, tentei seguir a vida como se nada tivesse acontecido, mas algo em mim não parava de se mover, como se tivesse acordado uma peça esquecida do meu passado. Foi então que decidi entrar no quarto dele. Não sei explicar exatamente por quê. Talvez por curiosidade, talvez por culpa, talvez por um incômodo que eu insistia em ignorar. A porta estava entreaberta, e o ar lá dentro tinha um cheiro de madeira antiga, misturado com um perfume leve, quase imperceptível. Nada ali parecia de um homem desleixado. Quando abri a gaveta da cômoda, encontrei um envelope amarelado com meu sobrenome, escrito de forma cuidadosa. O papel tremia entre meus dedos. Dentro havia uma fotografia antiga. Eu, com cerca de 6 anos, sentado no colo de um homem que eu não reconhecia. Até reconhecer os mesmos olhos do caseiro, os mesmos olhos que me olharam naquela manhã. Meu coração disparou. Uma sensação estranha subiu pela minha coluna, quase como uma onda gelada rompendo tudo que eu acreditava saber sobre mim mesmo. Por que ele guardava aquela foto? Quem era aquele homem ao meu lado? Por que ninguém nunca me contou nada? As perguntas começaram a surgir mais rápido que minha capacidade de respirar. Naquele instante, soube que havia cometido um erro gigantesco. Não era mais sobre uma porteira aberta, nem sobre ordens não seguidas. Era sobre algo muito maior, mais profundo, mais antigo. E eu sabia que só existia uma coisa a fazer: ir atrás dele. A estrada ainda estava fresca das marcas dos seus passos. E pela primeira vez em anos, senti medo de olhar para a minha própria história. A estrada que levava para fora da fazenda sempre me pareceu simples. Terra batida, marcas de pneus, cercas dos 2 lados e aquele silêncio seco que acompanha quem vive no campo. Mas naquele dia, cada passo parecia me levar para dentro de mim mesmo. A poeira que o caseiro deixara ao passar ainda estava suspensa no ar, como se o mundo tivesse parado para me obrigar a confrontar o que eu tinha acabado de descobrir. A foto queimava no meu bolso, como se pesasse mais do que qualquer pedra que já carreguei. Eu caminhava rápido, quase tropeçando, tentando alcançar alguém que talvez não quisesse mais ser alcançado. O vento batia no meu rosto, trazendo um cheiro distante de chuva, e a sensação de urgência crescia dentro de mim. O pior não era imaginar que ele poderia desaparecer. O pior era imaginar que eu poderia nunca saber a verdade. E pela primeira vez, a verdade parecia mais importante do que meu orgulho. Quando avistei ao longe a silhueta dele caminhando com a mala pequena nas mãos, meu coração apertou. Não era apenas arrependimento, era medo, medo real de perder algo que eu nem entendia completamente. A cada passo que eu dava, a figura dele parecia mais frágil, mais solitária, mais carregada de histórias que ninguém teve coragem de contar. E quando finalmente cheguei perto, faltou-me a voz. Ele parou quando ouviu meus passos, mas não se virou. Ficou ali, imóvel, olhando o caminho adiante como se já soubesse que eu viria, mas não tivesse certeza se deveria me encarar. Eu respirei fundo,
tentando encontrar alguma palavra que prestasse, alguma forma de pedir que ele parasse, que me desse um minuto, que me explicasse o inexplicável. Mas nada saiu. A voz simplesmente se perdeu na confusão que era meu peito. Foi então que ele falou, sem olhar para mim. Uma voz cansada, baixa, quase quebrada. Eu nunca quis que você descobrisse assim. A frase entrou no meu corpo como uma flecha. Não havia acusação, não havia raiva. Havia dor, havia resignação. E isso me destruiu mais do que qualquer grito teria destruído. Me aproximei devagar, como quem teme afastar o que ainda pode ser salvo. Quando finalmente encontrou coragem, tirei a foto do bolso e estendi para ele. Sua mão tremia quando tocou o papel, mas os olhos se enchiam de algo que eu nunca tinha visto naquele homem. "Para quem é você para mim?" Perguntei com a voz baixa, embargada. Ele finalmente me olhou. Um olhar que carregava anos de silêncio. "Eu trabalhei para sua família antes de você nascer", começou ele, "e deveria ter ido embora quando seu pai me pediu. Mas eu não consegui." As palavras dele eram como peças soltas de um quebra-cabeça que eu nunca soube que existia. Meu corpo inteiro ficou elétrico. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. "Por quê?" Insisti, quase num sussurro. Ele respirou fundo, como quem mergulha antes de confessar um pecado. "Porque aquele menino da foto", ele disse, tocando a imagem com cuidado. Você era a razão." Meu coração parou por um segundo. O mundo parou. Tudo parou. "Eu prometi à sua mãe que cuidaria de você, mesmo que de longe, mesmo que escondido, mesmo que ela não estivesse mais aqui para ver." Aquela frase abriu uma ferida que eu nem sabia que estava ali. Minha mãe tinha morrido cedo, antes mesmo de eu criar lembranças sólidas. Meu pai nunca falou dela, nunca trouxe seu nome para a mesa, nunca deixou que o passado respirasse. Eu cresci acreditando que ela tinha sido apenas uma sombra distante, e agora descobria que havia alguém que a amava tanto, que carregou minha proteção como uma missão secreta durante anos. Senti meus olhos arderem, algo raro, algo que eu sempre reprimi. Aquele homem que eu expulsei, humilhei e tratei como um empregado qualquer. Era o último elo vivo que eu tinha com minha mãe, o último guardião da memória dela. E eu percebi ali na estrada, com o vento empurrando a poeira para longe, que não expulsei apenas um caseiro. Expulsei a parte da minha história que ainda estava tentando me encontrar. Ficamos parados ali, naquela estrada silenciosa, como duas figuras arrancadas de um passado que ninguém teve coragem de revelar. O vento soprou mais forte, levantando poeira ao redor dos nossos pés, como se a própria terra tentasse nos empurrar para frente. Eu não sabia como começar a próxima frase. Não sabia como pedir perdão. Não sabia como enfrentar a dor que se acumulava nos olhos daquele homem. A verdade, quando chega sem aviso, não bate na porta, atravessa a parede. Ele baixou o olhar, apertando a alça da mala como quem agarra a última coisa que ainda consegue controlar. Um detalhe me chamou a atenção. A mala era velha, quase desbotada, e eu me dei conta de que ele nunca trouxe bens, nunca levou nada para si. Vivera anos ali, cuidando de tudo, mas jamais tirara proveito de nada. Era como se tivesse existido na sombra, silencioso, atento, leal a algo que ninguém viu. O peso disso me atingiu como uma pancada. Eu, que tanto prezava por controle, por domínio, por autoridade absoluta, percebia naquele instante que havia alguém que me observava desde antes de eu entender o mundo, e que nunca me pediu nada em troca. "Por que ninguém me contou?" perguntei, sentindo minha voz falhar. Ele respirou fundo, como quem carrega décadas nas costas. "Porque seu pai tinha medo", respondeu. "Medo de que você soubesse quem sua mãe realmente era." Aquelas palavras despertaram um desconforto profundo dentro de mim. Meu pai sempre foi um homem fechado, duro, rígido. Nunca permitiu que memórias antigas atravessassem as paredes da casa. E agora eu começava a entender que o silêncio dele não era apenas dor, era medo. Medo de perder a narrativa que construiu. Medo de revelar o que não podia controlar. Medo de me mostrar que minha origem tinha mais camadas do que ele gostava de admitir. Minha mãe, quem ela era de verdade? Perguntei, sentindo o peito se contrair.
Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse revendo cenas guardadas na memória. Ela era luz, disse com a voz embargada. Muito mais forte do que qualquer homem aqui dentro dessas cercas. Seu pai a amou, sim, mas temia que o mundo soubesse de onde ela vinha. E eu fui encarregado de protegê-la antes de protegê-lo. As palavras dele atravessaram meu peito como um golpe lento e inevitável. A revelação me deixou confuso. Minha mãe, uma luz que meu pai tentou esconder? Por quê? O que havia de tão perigoso naquele passado que precisou ser enterrado com tanto cuidado? Ele me proibiu de falar, continuou o caseiro. Disse que, depois que ela se foi, você cresceria sem saber. Disse que seria melhor assim. Mas sua mãe, antes de partir, me fez prometer que nunca deixaria você sozinho neste mundo. A voz dele quebrou. E eu senti, pela primeira vez, o peso da solidão que carreguei sem perceber. O silêncio que se instalou entre nós era quase sagrado. A estrada parecia nos observar. Os pássaros calaram. Até o vento diminuiu. Ali, naquele momento, eu percebi o quanto ignorei sinais, o quanto ignorei olhares, o quanto ignorei sentimentos que ele tentou esconder. Eu falhei com você, ele disse de repente. Eu deveria ter falado. Eu deveria ter enfrentado seu pai. Eu deveria... Não, interrompi com a voz firme. Eu falhei com você. O impacto dessa frase mexeu comigo mais do que eu esperava. Sempre fui visto pelos outros como alguém implacável, dono de uma força inabalável. Mas ali, na frente daquele homem que carregava meu passado no peito, eu me senti pequeno, cru, exposto. A fazenda inteira, com suas cercas imponentes e terras extensas, de repente parecia frágil diante da história que eu nunca conheci. Você não me expulsou por mal, ele disse, com uma suavidade que doeu. Você agiu como foi ensinado a agir, fechado, duro, no impulso do orgulho. Mas agora você sabe. E saber muda tudo. Aquelas palavras entraram na minha alma. Era verdade. Saber muda tudo. Saber transforma. Saber despedaça. Mas também reconstrói. Dei um passo em direção a ele. Um passo simples, mas que carregava todo um pedido de perdão que minha boca ainda não conseguia formular. A estrada parecia longa demais para duas pessoas feridas, mas curta demais para o tanto que ainda precisávamos resolver. E foi nesse instante que entendi. Para curar o que havia dentro de mim, eu precisava convidá-lo a voltar. Não como empregado, não como caseiro, mas como parte da minha história. Caminhamos de volta pela estrada em silêncio. Não era um silêncio pesado, daqueles que ferem. Era um silêncio de reconstrução. Cada passo que dávamos parecia alinhar o passado e o presente, como se a terra estivesse finalmente devolvendo ao meu peito uma parte de mim que ficou perdida por anos. O vento batia devagar, empurrando folhas secas pelo chão, e por algum motivo simples aquele cenário tão comum para mim parecia novo. Eu estava enxergando a fazenda com outros olhos. Quando chegamos à porteira, ele hesitou. Parou diante da madeira desgastada, passando a mão lentamente pela superfície, como quem reencontra um lar que não sabia se ainda podia chamar de seu. O gesto me atingiu profundamente. Eu nunca tinha pensado na fazenda como um lugar de afeto. Para mim sempre foi trabalho, responsabilidade, legado. Mas para ele, aquilo era um pedaço da vida que ele dedicou à minha família sem pedir nada em troca. Eu não sei se devo entrar, ele disse com a voz baixa. Deve, respondi firme, mas com um tom que eu mesmo estranhei. Não era uma ordem, era um pedido. A história aqui é sua tanto quanto é minha. Ele me olhou com uma expressão que misturava gratidão e receio. Era como se tivesse medo de que tudo aquilo fosse uma trégua temporária. Medo de que eu mudasse de ideia. Medo de que a porta se fechasse de novo. Assim que passamos pela porteira, tudo na fazenda parecia observá-lo. O curral, o galpão, a varanda que tantas vezes vi arrumada por ele. Era como se cada canto carregasse suas marcas, suas mãos, seus cuidados silenciosos. E por um instante, percebi que eu nunca conheci de verdade a rotina daquele homem. Nunca perguntei sobre seus medos, suas dores, suas lembranças.
Ele viveu anos ao meu lado como uma presença invisível, e agora eu enxergava tudo com clareza brutal. Eu sempre quis te contar, ele disse de repente, enquanto caminhávamos em direção ao alojamento. Mas o medo me prendia. Não o medo do seu pai, o medo de que você me rejeitasse. As palavras dele entraram direto na minha pele. Eu não sabia, respondi. E você não tinha obrigação de saber, mas eu tinha a obrigação de tentar. Eu só não consegui. A dor que carregava na voz dizia mais do que qualquer explicação longa diria. Entramos no quarto dele novamente. O mesmo lugar onde encontrei a foto que revelou tudo. Só que, dessa vez, eu estava olhando com outros olhos. Os móveis simples, as roupas dobradas com cuidado, os objetos posicionados com precisão. Nada ali mostrava um homem comum. Mostrava alguém que cuidava de tudo sem esperar reconhecimento. Mostrava alguém que tinha vivido anos em silêncio, mas que deixou rastros de amor por todos os cantos. Minha mãe, ela sabia que eu cresceria assim? Perguntei, sentindo um aperto estranho no peito. Ele suspirou profundamente. Ela sabia que você herdaria a dureza do seu pai, mas ela acreditava que um dia alguém tocaria sua essência e faria você olhar para dentro. Ela falava de mim? Falava. Muito. E sempre com um brilho nos olhos que eu não sei explicar. Meu corpo inteiro se arrepiou. A ideia de que minha mãe pensava em mim daquela forma abriu uma porta que eu nunca soube que existia. Ele então buscou no fundo da gaveta uma pequena caixa de madeira que eu nunca tinha visto. Abriu devagar, como se tocasse algo sagrado. Sua mãe me deu isso antes de partir, disse. Pediu para entregar a você quando estivesse pronto. A caixa tinha meu nome gravado. Meu coração parecia bater nas mãos dele. Eu não sabia se um dia você estaria, completou. E quando ele me entregou a caixa, senti que algo dentro de mim mudava para sempre. Abri com cuidado. Lá dentro havia 3 objetos. Um anel pequeno, com uma pedra discreta, uma mecha do meu cabelo de quando eu era bebê e uma carta dobrada com delicadeza. A letra era suave, feminina, cheia de curvas que denunciavam carinho. Quando vi o nome da minha mãe assinando no final, minhas pernas quase cederam. Era a primeira vez que eu segurava algo escrito por ela. Eu não consegui ler naquele momento. As palavras se embaralhavam diante dos meus olhos, não pela letra, mas pela emoção. Fechei a carta devagar, com respeito, tentando conter o turbilhão que me consumia. O caseiro se afastou um pouco, como se me desse espaço para respirar. E eu entendi, naquele instante, que estava prestes a descobrir não apenas a história da minha mãe, mas a história de quem eu realmente era. E, sobretudo, a história daquele homem que eu quase perdi. Sentei na beira da cama com a carta entre os dedos, sentindo o peso do papel como se fosse um pedaço da minha própria pele. O silêncio do quarto parecia sussurrar, como se as paredes guardassem ecos de conversas que nunca ouvi. O caseiro permanecia ali perto da porta, quieto, respeitando o espaço que eu precisava para enfrentar o que vinha a seguir. Respirei fundo. Meus dedos tremiam. Abri a carta. E pela primeira vez na vida, ouvi a voz da minha mãe através das palavras que ela deixou. Meu filho, se você estiver lendo isso, significa que chegou ao momento em que seu coração pediu respostas. A frase inicial me desmontou. Ela escreveu como se tivesse previsto exatamente aquele instante, como se soubesse que um dia eu carregaria dúvidas profundas demais para ignorar. Continuei lendo, tentando manter a respiração estável. Eu sempre soube que você herdaria a força do seu pai, mas também a inquietação da minha alma. Você nasceu entre 2 mundos e algum dia iria perceber isso. Entre 2 mundos. Essas palavras incendiaram minha mente. O que ela queria dizer com aquilo? Continuei. Meu passado não era algo que seu pai queria enfrentar. Ele tinha medo do que as pessoas diriam, medo do que a verdade representaria para o nome da família, medo do que pudesse acontecer com você. Foi como se cada frase abrisse uma porta escondida. Minha mãe, ao que tudo indicava, não era exatamente quem me fizeram acreditar. E isso começava a explicar o silêncio de toda a minha vida. Mas o mundo que ele temia
é o mesmo que me fez ser quem eu fui. E é o mundo que de alguma forma ainda vive em você. Quando você for forte o suficiente, encontrará as raízes que ele tentou esconder. Tirei os olhos da carta por um instante. O caseiro me observava com um olhar carregado de tristeza e orgulho, como se visse enfim o garoto que prometeu proteger, descobrindo a própria identidade. Continuei lendo. Pedi a ele, que está aí ao seu lado agora, que cuidasse de você. Não porque ele fosse apenas um amigo, mas porque era a única pessoa que conhecia a verdade sem medo. Meu coração disparou. A carta parecia falar dele como alguém muito maior do que eu imaginava. Ele viu você nascer, te segurou no colo antes mesmo de eu ter forças para isso. Ele foi testemunha do amor que me trouxe até esta fazenda. Aquele trecho fez meu peito arder. Então ele estava lá. Ele viu minha chegada ao mundo. Ele conhecia minha mãe antes de tudo. Ele sabia tudo o que me esconderam. Levantei o olhar para ele. Seus olhos estavam marejados, mas ele se mantinha firme, como sempre. Voltei à carta. Meu filho, peço que não tenha raiva do seu pai. O medo dele não era de mim. Era dele mesmo. Ele não sabia como aceitar que sua vida se cruzou com alguém como eu. Alguém que vinha de longe, carregando histórias que ele não entendia. Eu já não sabia mais o que sentir. A carta era um abraço que eu nunca tive, e ao mesmo tempo um golpe que desmontava tudo o que eu acreditava sobre meu próprio sangue. Continuei, com o coração apertado. Quando a vida me levou cedo demais, ele se perdeu. Mas pedi a ele, o homem que você expulsou sem saber quem era, que não deixasse você apagar sua própria origem. Meus olhos arderam. Não havia como segurar. E agora que você cresceu, que se tornou forte, que aprendeu a comandar, eu peço outra coisa. Aprenda a sentir. Permita-se errar. Permita-se perdoar. Permita-se amar. Não viva como pedra. Você nasceu de fogo. As últimas frases me atravessaram com força. Assinava apenas, com todo o amor que nunca pude te dar, sua mãe. Quando terminei de ler, não consegui falar. Senti o peito abrir como se uma comporta tivesse sido quebrada por dentro. O caseiro deu um passo à frente, devagar, com respeito. Eu prometi a ela que estaria aqui quando você estivesse pronto, disse, com a voz embargada. E você está pronto agora. Aquele momento destruiu a distância que existia entre nós. Eu entendi que a vida inteira dele foi moldada por essa promessa, e a minha, por um silêncio que finalmente estava ruindo. Levantei-me e estendi a mão para ele, não como patrão, não como dono da fazenda, mas como alguém que pela primeira vez enxergava sua própria história completa. Você volta para a fazenda? Perguntei. Ele sorriu com um brilho que eu nunca tinha visto. Eu nunca fui embora de verdade, e naquele instante percebi. O passado não era meu inimigo. Era o mapa que eu precisava para me tornar quem eu era destinado a ser. Quando finalmente respirei fundo o bastante para abrir a carta, senti minhas mãos tremerem como se eu estivesse prestes a segurar fogo. O papel era delicado, quase transparente de tão antigo, mas o peso emocional que carregava era imenso. Eu sabia, antes mesmo de ler a primeira linha, que aquelas palavras tinham sido escritas não para um fazendeiro autoritário, não para o homem que aprendi a ser, mas para o menino que eu fui e que, de alguma forma, ainda sobrevivia dentro de mim. Meu filho, se um dia estas palavras chegarem até você, espero que seu coração esteja pronto para me ouvir. A voz dela parecia ressuscitar dentro de mim através de cada letra. Senti um nó profundo na garganta. Eu sei que seu pai é rígido, mas ele te ama. Ele tem medo. Medo de perder você como perdeu a mim. Nunca em toda a minha vida eu tinha ouvido, nem imaginado, que meu pai carregava medo. Para mim, ele sempre foi como uma cerca de arame farpado, firme, intocável, impossível de encostar sem sangrar. Pedi ao homem que você conhece como caseiro que cuidasse de você quando eu já não pudesse. Meus olhos se encheram. Era real. A promessa existia, e ele havia cumprido. Ele vai te proteger não porque é sua obrigação, mas porque te viu nascer. Porque a primeira vez que te segurou nos braços, ele entendeu que você seria parte do mundo dele.
Eu parei de ler por um instante. Senti o peito se abrir, como se algo antigo fosse finalmente liberado. Levantei o olhar e vi o caseiro parado perto da porta, com a cabeça baixa, respeitando o meu momento. A imagem dele ganhou um significado completamente diferente. Ele não era um empregado. Não era uma sombra. Não era uma peça descartável da rotina da fazenda. Ele era alguém que segurou meu começo, alguém que acompanhou minha vida inteira sem exigir reconhecimento. E eu o tratei como se fosse nada. Voltei à carta. Se algum dia você se perder de si mesmo, procure nele aquilo que eu vi: coragem, gentileza e verdade. Ele nunca vai virar as costas para você, mesmo quando você errar. Essa frase me atravessou como um raio. Eu o expulsei. Eu o feri. E mesmo assim, ele caminhou estrada fora esperando apenas que eu o encontrasse. Eu te amo, meu filho. Seja um homem que reconhece o valor de quem o ama em silêncio. A assinatura dela era suave, quase um sussurro. E ainda assim, sentia como um grito dentro de mim. Fechei a carta devagar e caminhei até ele. Quando me aproximei, ele ergueu os olhos com a mesma expressão que tinha quando me viu pela primeira vez naquela manhã. Receio, dor, esperança. Eu parei diante dele e pela primeira vez na vida não vi um empregado. Vi um laço. Vi uma história. Vi alguém que o destino colocou ao meu lado antes mesmo que eu entendesse o mundo. Eu li, disse, tentando controlar a voz. E agora eu sei. Ele assentiu, mas não disse nada. Talvez por respeito. Talvez por medo. Talvez porque, no fundo, já imaginasse que aquele momento chegaria. Você não é meu caseiro. Você nunca foi, continuei. Você é parte da minha família. A palavra família pareceu ecoar no quarto, quebrando anos de silêncio reprimido. Ele levou a mão ao rosto, enxugando discretamente uma lágrima que teimava em cair. Era a primeira vez que eu o via chorar. E ao invés de me causar desconforto, aquilo me trouxe paz. Eu tentei cuidar de você da forma que consegui, ele disse. Mesmo quando você cresceu duro demais para permitir. E eu tentei ser alguém que não precisava de ninguém, respondi. Agora eu entendo que estava errado. Então fiz o que meu orgulho nunca me permitiu fazer antes. Estendi a mão. Não como patrão, não como o dono da fazenda, mas como alguém que, finalmente, via o outro com os olhos certos. Ele segurou minha mão com firmeza, como quem segura uma oportunidade de cura. Volte para casa, pedi, mas não como caseiro, como o homem que minha mãe escolheu para estar ao meu lado. Ele respirou fundo, e pela primeira vez desde que o conheço, sorriu. Naquele instante, entendi que havia encontrado meu próprio recomeço. Não um recomeço na fazenda, não um recomeço nas tarefas ou nas rotinas, mas dentro de mim. O menino perdido finalmente encontrou o caminho de volta para casa, e aquele homem que eu quase deixei escapar era a ponte que minha mãe construiu para que eu chegasse até aqui. A história não reescreveu meu passado, mas devolveu a mim a chance de viver meu futuro de forma inteira. Quando fechei a porta do quarto naquela noite, senti que algo dentro de mim tinha sido rearrumado. A fazenda parecia diferente, não porque algo físico havia mudado, mas porque eu finalmente enxergava tudo com um olhar mais verdadeiro. Não existia mais o patrão e o caseiro. Havia dois homens que carregaram a mesma dor silenciosa por anos. E pela primeira vez, eu aceitei que não precisava caminhar sozinho. Minha mãe deixou um guardião para mim, e eu demorei tempo demais para percebê-lo. Sentei na varanda, observando o céu escurecendo, e entendi que a vida sempre tenta nos mostrar o caminho certo. Mas somos nós que, teimosos, preferimos fingir que já sabemos a direção. Eu errei. Errei feio. Expulsei quem mais merecia ficar. Mas naquele dia, naquela estrada, naquele reencontro, eu tomei a decisão mais importante da minha vida: deixar a verdade entrar, mesmo que ela queimasse antes de curar. E ela curou. Hoje, quando caminho pela fazenda, não caminho mais sozinho. Ele está aqui, não como alguém que me serve, mas como alguém que me guia. Alguém que protegeu minha história antes mesmo que eu existisse. E eu, agora, finalmente entendo o valor de amar em silêncio.
Essa é a herança que minha mãe me deixou, e é a herança que prometo honrar para sempre.